qual é a isca que Deus está usando? E que talvez você esteja lamuriando, reclamando, murmurando, resistindo e não entendeu ainda que se você agarrar essa oportunidade de dor mesmo, de desafio, de provação, de constrangimento, não sei qual é a situação, mas talvez a situação seja exatamente a isca que você precisa. Que se você morder essa isca, você vai ver uma jornada de transformação que você nem imagina. E aí, não, aí você tá falando que você tava no corredor e sempre ia, via as luzinhas, pode falar daí. Sim. Então, aí eu tava na maca, indo pra amputação, indo pro centro cirúrgico. E que todo mundo fala que você estivesse desesperada, né? Esse médico, ele era tipo assim, ele não tinha sensibilidade, entendeu? De chegar e eu falar só com a minha mãe, ele falava na lata, igual no dia que eu cheguei no hospital. Ele falou, não, vai ter que amputar, não tem o que fazer. E eu escutando, minha família aqui do lado, ele, não, é só puxar que sai e tudo. E ele falou, não, tem que amputar, não tem o que fazer, senão vai aumentar a infecção, tem que amputar uma parte maior. E eu indo naquele corredor, assim, olhando para o teto, e era para eu estar em pânico, em desespero. Só que eu sentia alguém aqui do meu lado da maca, de branco, assim, e eu estava sentindo paz, que não tinha explicação, assim, era para eu estar em gritos, em desespero, tudo. E eu fui, assim, em paz. Alguma coisa não me deixou entrar em desespero. Hoje eu sei que é Jesus, né? E eu fui, tá, beleza. E aí, quando eu... Tipo, é como se eu sentisse que alguma coisa ia acontecer. Que Deus ia intervir, que alguma coisa ia acontecer. E aí, depois que tu sai do centro de cirurgia, tu vai para o centro de recuperação até passar totalmente anestesia, tudo. E aí eu lembro que quando eu abri os olhos, assim, olhei para os lados, passou anestesia, olhei, meu pé estava ali. E aí depois o médico foi no quarto da notícia e falou assim, olha, a gente não sabe explicar o que aconteceu, não tem explicação. Essa é a parte mais bonita do testemunho. Essa é. Não tem explicação, a gente nunca viu isso acontecer, mas quando a gente abriu o pé dela, não tinha mais infecção nenhuma. Quando eles tiraram toda a faixa lá, que não tinha mais infecção. Simplesmente a infecção do pé dela sumiu. A gente não tem uma explicação para isso tudo. E aí, na hora, eu entendi que Deus era real. E aí foi muito forte assim, a experiência que eu tive com Deus naquele momento. E eu entendi que Ele tinha algo muito grande para a minha vida. Enquanto a Mari estava falando, gente... Você disse que, preste atenção, ela falou alguns marcos assim, bem importantes. Primeiro, ela se rendeu. Ela viu uma situação de dor, mesmo sem ter nenhum conhecimento de Deus, sem ter nenhum tipo de relacionamento. Ela simplesmente viu uma Bíblia e ela... Você disse que você ajoelhou, ela dobrou o joelho. Então, essa é a primeira coisa que eu queria chamar, a seguinte. A palavra de Deus, ela sempre nos diz, né, que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. E... ela podia ter olhado para aquela Bíblia e ter falado alguma coisa, ou ter murmurado, ou ter lacrimado. Não, ela primeiro se rendeu. De todo o coração. Eu falei, Deus, me tira dessa vida, me ajuda, eu não aguento mais. Isso. Né? Então, assim, como é lindo que o Senhor... A fidelidade de Deus é uma coisa muito extraordinária, né? E existe, é como se existisse um código, existe uma linguagem para se conectar com Deus. E a primeira linguagem é essa, é um coração arrependido, quebrantado. Ela não sabia como conseguir, mas ela dobrou o joelho em rendição e disse, Senhor, me ajuda, eu quero mudar de vida, só que não sei como. Segundo ponto é que, às vezes, Deus vai usar um caminho que você diz assim, mas Senhor, por que esse caminho, né? Por que esse caminho? Deus permitiu que ela sofresse um acidente. Essa foi a estratégia do céu. Essa foi a isca de Deus para trazer a vida dela para a porta. Enquanto a gente estava conversando, antes de terminar, eu disse assim, Mari, uau, que estratégia em que Deus usou? Um acidente doído, cheio de ameaça de uma grande perda, que pudesse ser talvez irreparável para o seu corpo, né? E quando a gente olha para as nossas vidas, quando eu olho para a minha vida, eu vejo qual foi a isca que Deus usou para me colocar na jornada de transformação da minha vida, do meu caráter, de conexão com Ele e de me conectar com a razão da minha vida, com o que eu nasci para viver. Então, assim, eu queria fazer uma pergunta aqui para quem está nos assistindo, né, mas assim, qual é a isca que Deus está usando? E que talvez você esteja lamuriando, reclamando, murmurando, resistindo e não entendeu ainda que se você agarrar essa oportunidade de dor mesmo, de desafio, de provação, de constrangimento, não sei qual é a situação, mas talvez a situação seja exatamente a isca que você precisa. Que se você morder essa isca, você vai ver uma jornada de transformação que você nem imagina. Né? Eu acho que toda vez que a gente aceita uma isca de Deus, uma provocação de Deus, porque, olha, ela ainda teve escolha, tá? Ela sofreu um acidente.
ela quase perde a perna. Deus coloca um homem, coloca uma Bíblia no quarto dela, que ela ignorou aquela Bíblia, até o momento em que ela teve a ameaça de perder novamente a perna. A Bíblia cai no chão, cai numa página aberta, e ela lembra que ela tinha um voto que ela não tinha cumprido com Deus. Né? Então, assim, ela ainda tinha opção. Ela tinha a opção de não pegar essa Bíblia, de não fazer um novo voto, e de não experimentar o que Deus tinha para fazer através da vida dela. Então, isso... Por que eu fico batendo nessa tecla, Mari? Porque as pessoas, às vezes, escutam histórias, se emocionam com a sua história, passam 2 horas ouvindo um podcast, escutando um vídeo no YouTube, e elas não param para olhar para a sua vida. Sim, e não mudam, e não tomam uma decisão. Assim, só tem transformação quando você parar tudo que você está ouvindo. Isso aqui não é sobre a vida da Mari, minha, é sobre a sua vida, né? O que é que você precisa olhar para a sua vida? O que é que você precisa enxergar da sua vida, da sua história, das suas más escolhas e das oportunidades de transformação que você não tem aproveitado? Né? Ou então que você já aproveitou e que está vivendo a jornada. E talvez nos ouvir aqui seja só para reforçar, olha, a jornada vai doer, mas vai valer a pena. Então, uau, amiga, mas eu sei que Deus nem começou a fazer o que ia fazer com você, né? E aí, Ele deixou sua perna e você começa um testemunho lindo. Deixou. E aí eu fiquei 28 dias no hospital, depois eu fui para casa, ainda fiz cirurgia depois de estar em casa, né? Tinha que fazer enxerto e tal. Só que, assim, aí essa menina que me falava de Jesus começou a ir na minha casa. Uau. E aí eu comecei a ler a Bíblia. E daí, Camila, era muito doido, assim, porque eu já tinha tentado ler antes, eu não entendia nada. Parecia grego aquilo ali para mim. É desse jeito. E depois que eu convidei Jesus para entrar na minha vida, para ser o Senhor, eu comecei a ler, deu uau, nossa, tipo assim, era tudo muito claro. Desvendou, tirou a venda dos olhos e eu não queria fazer mais nada, a não ser ficar lendo livro. O primeiro livro que eu li é dessa grossura do Charles Swindoll, que se chamava O Despertar da Graça. Gente, eu chorava. Eu lia esse livro, eu terminava, eu voltava a ler esse livro e Bíblia. E aí o pessoal da igreja ia lá em casa, me pegava no colo, me colocava dentro do carro, colocava minha cadeira de rodas, que eu passei quase 1 ano, né, de cadeira de roda, de muleta, colocava minha cadeira de roda dentro do porta-malas e me levavam para a igreja. E eu participava de tudo, eu tinha uma fome, uma sede, assim. E a galera, meus amigos de antes, não, Mari, você não vai acabar com a tua vida, isso é coisa para velho, de quem já fez tudo na vida. Não, você não vai destruir a tua vida indo para uma igreja, não sei o quê. E aquele mundo lá, eles até tentaram. Um dia foram lá em casa, me pegaram no colo também, eu engessada até a coxa, não tinha. Daí, não, você vai, me levaram numa festa. Eu cheguei lá, eu olhava para aquilo, assim, era tudo completo. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu gostava disso? Sabe, eu olhava, era tudo com outros olhos. Eu falei, meu Deus, como é que eu podia gostar disso? Eu achei, tipo, falei, pelo amor de Deus, me tira daqui. Me tira, não era mais meu mundo, eu já tinha nascido de novo. Não consegue se conectar, não consegue. Aí... E fui, sabe, estudando, até que tirou o gesso, eu comecei a fazer fisioterapia, voltei a andar, e com o Senhor firme ali, uma sede, eu não perdia uma escola dominical, não perdia nada, estudando, comia livros e Bíblia e tudo. E aí, alguns missionários iam na igreja, né, para dar testemunho, assim. Gente, aquilo queimava no meu coração, mas queimava, assim, eu chorava muito. E eu lembro que um dia foi um árabe, e um árabe, quando ele se converte, larga o islamismo, é muito grave, né, para a família. Ele é deserdado, ele perde tudo, mas em compensação ele é muito usado por Deus, né, porque ele é uma renúncia muito grande, né, que ele faz. E aí eu estava lá no meio do povo, assim, no meio da igreja, e eu nunca tinha visto uma profecia, assim, sabe? E aí ele estava pregando, assim, de repente ele olhou para mim e falou assim: você de azul aí no meio. Daí, tipo assim, eu olhei para o lado para ver quem era. Ele falou: não, é você mesmo. Ele falou: tem uma pomba pairando sobre a tua cabeça. Ele falou: vem aqui na frente. E daí eu fui, assim, meio cética, né? Tipo, o que está acontecendo? Que pomba é essa, vergonha, né? Que vergonha aí na frente de todo mundo. Você tinha o quê? 19, 20 anos? Estava com uns 19 para 20 anos, por aí já. Daí eu falei: ai, que vergonha. Fui lá na frente, aí ele começou a falar: filhinha. E começou a falar coisas da minha vida. E, eu não conseguia chamar Deus de pai, né? Eu só falava com Jesus, com o Espírito Santo, e Deus eu chamava de Deus. Porque eu não conseguia. Eu via as pessoas falando paizinho. E eu tentei falar isso algo tão falso, assim, porque eu não conseguia me sentir amada pelo meu pai. Então, como é que eu vou chamar Deus de pai? Que isso é uma outra observação muito importante, né? As pessoas que mais têm dificuldade de viver uma plenitude na vida espiritual são as pessoas que têm fraturas não saradas
na alma com seus pais. É muito difícil você confiar num pai celestial se você nunca pôde confiar com seu pai terreno, né? Exato. É muito difícil você descansar num pai que você não confia. Como é que você vai descansar num pai do céu? Como é que você vai se sentir não amada funciona. por Deus se você é a não sua se sentir referência. amada? É uma referência terrena que você transfere para o pai celestial. Exatamente. Mas o bom é que não importa se você tem ou não, importa que tem caminho. Olha aí, ó. Tem caminho. Graças a Deus. E, enfim, onde que eu tava? Não, que ele viu a pomba, ele começou a te entregar um monte de visão, falou da sua que tava história. a pomba sobre a minha cabeça, sobrepairando, me chamou lá na frente, e ele começou, filhinha, e começou a falar da minha vida. E aí ele começou a falar coisas assim, eu, tipo, mas como que ele sabe e tal? E aí ele falou assim, e eu te livrei daquele acidente porque você vai cruzar fronteiras testemunhando do meu poder e do meu amor. E começou a falar um monte de coisas. Pessoas do mundo vão traduzir a tua língua, não sei o quê, tipo, tu receba. E eu não sei o que aconteceu, porque quando eu via uns trecos na TV, o negócio lá da pessoa cair, eu não acreditava, né? Tipo, isso aí é charlatão, não sei o quê, lá. Meu corpo queimou, assim, pegou fogo, tipo, um fogo, assim, que eu não consegui ficar de pé. E daí eu saí de lá, enfim, terminou o culto, assim, eu saí, caramba, sabe? E saí maravilhada. E os dias foram passando, até que um dia eu cheguei pro pastor e falei assim, pastor, eu decidi o que eu quero ser missionária. E dele, tem certeza, Mari? Tipo, missionária é um caminho de renúncia, de não sei o quê. Eu falei, não, eu quero ser missionária. Meu coração queimava. Só que a próxima turma da Jocum ia começar só no próximo ano. Então, aí eu já estava andando, já estava normal, tudo. Então, esse árabe não tinha como saber do meu acidente. Porque Deus é tão perfeito, Camila. Eu não tenho mais platina, eu não tenho fios de Kirsch, que eram aqueles arames, né, para segurar os ossos, os tendões. Eu não tenho nada no meu pé, eu não manco. Eu ando de salto, eu estou de saltão aqui, normal, só a cicatriz mesmo que eu fiz questão de deixar. E minha mãe às vezes falava, filha, tu não quer fazer uma cirurgia plástica nessa cicatriz, né? Tipo, tão feia, não sei o quê. E eu amo essa cicatriz. Eu não passo maquiagem, nada, assim. Tipo, a capa do meu livro é o pé esquerdo na frente, assim. Eu tenho orgulho dessa cicatriz, porque foi a marca de Deus, assim, do meu novo nascimento, da virada, né, na minha vida. E aí, só ia começar. Daí ele enviou toda a documentação, tudo. Eu fui aprovada, que tem que ser aprovada. A Jocum significa, para quem não sabe, a junta missionária, né? Jovens com uma missão, que tem mais de 150 países, eu acho. E, enfim, aí fui aprovada, começaria só no próximo ano. Daí eu falei assim, daí eu fui convidada para alguns desfiles comerciais de novo. Eu falei, eu vou fazer, né? Tipo, aí veio uma nova estratégia do mundo de tentar te tirar da tua rota, né? Uma nova estratégia. Presta atenção, vai ter resistência, tá? Vai ter. Vai ter resistência na jornada. Principalmente quando você começar, entrou no caminho certo. Primeiro feedback bom que você sabe que está no caminho certo é quando vier a resistência para te levar para o velho mundo. Vai vir convites, né? E disfarçado de coisa boa. Sempre. O inimigo sabe o que mexe com a gente, né? Sempre.